Rodrigo, a gente pôde perceber uma série de necessidades de urnas sendo trocadas e principalmente problemas em algumas sessões, inclusive na sessão 55 em Balneário Pissarras, no Colégio Alexandre Guilherme Figueiredo, com a urna trocada 3 vezes e ainda gerando problemas. O que está acontecendo e como a Justiça Eleitoral está atuando nesse caso? Olá, boa tarde, Elton, boa tarde, ouvintes da Mar Azul. Nós, de fato, estamos tendo várias ocorrências com as urnas eletrônicas, assim, bem acima do que em anos anteriores. Tá? E a notícia que nós temos é que em todo o estado, não é uma situação isolada de um determinado município, de uma determinada zona eleitoral, tá? Que a urna tem pedido para reiniciar, tá? Com uma certa frequência. Até tem alguns casos que até foi, eu não sei de 3 trocas, eu realmente desconheço. O que eu sei é que já tem casos, assim, por exemplo, que precisou de mais tentativas até do que 3, não é tentativas, que teve que reiniciar, tá? Até mais de 3 vezes. Tá? Então nós entramos em contato com o tribunal, então foi nos orientado primeiro a tentar desligar da tomada e tal, que um outro TRE teria feito, teria dado resultado. Enfim, nós fomos passando essa informação aos presidentes de mesa, né? Pedindo que pedissem desculpas ao eleitor pelo ocorrido, e o tribunal está tentando trabalhar em cima para ver se alguma coisa que se consegue solucionar já, né? Então realmente está acontecendo e nós pedimos desculpas, né? Só gostaria de registrar, acho que foi você até que me mandou no WhatsApp que um eleitor descontente, com razão, né? Você tinha falado no descaso da Justiça Eleitoral. Então só esclareço o eleitor, não, Deus o livre, descaso com o eleitor nunca, jamais, é a razão do nosso trabalho. Tá? O que acontece? Nós temos só 5 técnicos para os 4 municípios, então seja por esse tipo de ocorrência ou qualquer uma outra relacionada à urna, então nós temos que deslocar esses técnicos, então nós temos um número de técnicos limitados, de motorista, então é claro que às vezes pode demorar um pouco para chegar naquela sessão que está com um determinado problema, né? O que nós fizemos com a solução de contorno, porque agora realmente já não está conseguindo, nesse momento, saber o que está gerando esse problema. Então nós solicitamos mais urnas reserva. A gente tinha 20 e poucas urnas de contingência, que a gente chama, né? As urnas reservas, precisamente 27. Quando a gente já mandou, a gente substituiu efetivamente, assim, perto de 10, nós já ligamos para o tribunal em Florianópolis e solicitamos mais 15. Então, como é que funciona assim, na prática, no caso concreto? O técnico de urna se desloca até a sessão e avalia. Isso seja para esse caso de precisar reiniciar, como qualquer outra coisa. Um exemplo, lá, a urna começou a piscar, a urna desligou sozinha, qualquer coisa assim. O técnico vai para ver se efetivamente é um problema na urna, um problema, por exemplo, uma mídia que está um pouco deslocada, enfim, ele avalia se tem que trocar ou não. Na medida do possível, a gente procura não trocar. Agora, esses casos reiterados que aconteceram, por exemplo, reiniciou, sei lá, 5 vezes, bom, essa aí tem que trocar, né? Então, por enquanto, o que a gente está fazendo é substituir essas urnas que estão apresentando esse tipo de problema. Esse caso, então, que veio para a gente na questão das 3 urnas, quem sabe foi 3 vezes reiniciada a mesma urna, Eu né? acredito que sim, eu acredito que sim, porque senão eu já teria, pode que não estou dizendo que não tenha acontecido, né? Mas eu acredito que tenha sido esse caso de ter sido reiniciada 3 vezes. Boa, perfeito então. E o trabalho da Justiça Eleitoral corre normalmente, inclusive essas urnas que tem que ser trocada, como que ficam os votos que ela já teve? Quanto a isso, não tem problema nenhum. Isso é uma pergunta excelente, muito importante. Todo voto que foi finalizado, quando finaliza o voto, quando a pessoa vota para prefeito, tá? Aí finalizou o voto, esse voto está salvo. Isso é tranquilo, a pessoa não precisa ter medo, tipo, eu votei e depois deu problema na urna. O voto fica gravado, tá? Todas essas informações já foram passadas, inclusive, para os mesários. Então, por exemplo, como eu falei, aquela só grava o voto, os 2 votos para prefeito e para vereador, né? Na ordem, vereador e prefeito. Depois que se vota para prefeito, a orientação que nós passamos. Eu não tive nenhum relato desses que tenha acontecido, mas se acontecer, que eu passei para os presidentes de mesa, um exemplo, o eleitor Wellington está votando,
iniciou seu voto para vereador ou já concluiu o voto para vereador, mas ainda não concluiu o de prefeito e desligou a urna. Ou deu qualquer pepino lá que a urna não funcionou mais corretamente. O que acontece? Esse voto para vereador ainda não foi gravado, não foi salvo na memória da urna. Só salva depois que o eleitor finaliza todo o ciclo de votação, que é com o voto para prefeito. Depois do barulhinho. Depois do barulhinho final, exatamente, perfeito. Então, se essa pessoa só votou para vereador e deu pau na urna, essa pessoa tem que ser habilitada novamente. E não corre esse risco, ele vai votar 2 vezes para vereador. Não vai, porque esse voto ainda não foi salvo na urna, entende? Então não tem problema nenhum. Perfeito, então todos os votos ficam assegurados nas urnas, né? Com certeza absoluta. E como funciona, Rodrigo, depois das 5 da tarde? As urnas todas vêm aqui para o cartório eleitoral, vocês iniciam a computação dos dados, a colocar os dados no sistema, né? Como vai ser esse trabalho? Inclusive até mesmo a gente vê aqui vocês trabalhando hoje desde a madrugada, né? E vão até possivelmente varar a noite nesse sentido. Como que vai ser o planejamento para depois das 5 da tarde? A partir das 5 da tarde, se não houver filas, encerra-se a votação, né? Até lembrando para quem ainda não votou, a pessoa precisa entrar no local de votação até às 5 horas em ponto, né? Senão não pode mais votar. Se ainda tiver fila, todos que estiverem no local de votação vão votar. Isso é importante também. Vamos pegar um exemplo, deu problema na urna, atrasou, sei lá, 1 hora, já era 4:30 da tarde. O que acontece? Todos que estão no local de votação, eles vão votar. Vamos forçar o exemplo, se não resolver o troço lá até 7 horas da noite, quem está ali vai votar. Ninguém vai deixar de votar por causa disso, tá? O que acontece? Quando encerrar a votação nas sessões, o presidente de mesa vai fazer todos os procedimentos de emissão dos boletins obrigatórios, vai entregar a envelope plástico com a mídia, que é o resultado, para o delegado de prédio, que vai entregar para os motoqueiros a serviço da transportadora. Então, primeiramente vem a mídia, o resultado, tá? E depois vem as urnas eletrônicas com os veículos mais pesados, né? Essa urna, por exemplo, que apresentou um problema, por exemplo, o técnico de urna se dirige ao local, se ele entender que é o caso de trocar a urna, ele vai fazer um procedimento na frente dos fiscais, explicando a todos os fiscais e aos mesários o que ele está fazendo, mas sucintamente, se o problema for na urna, ele vai retirar a mídia de resultado, que é onde onde vão gravando os votos, e vai inserir numa outra urna, que essa urna está ok, todos os votos daquela primeira urna, quando eu comentei contigo, eles estão gravados na memória da mídia. Então segue-se, a mídia é uma só. Então vamos forçar o exemplo de novo, eu tive que trocar 5 urnas. Não tem problema nenhum, os votos todos estão armazenados naquela mídia, que vai vir com a última urna, assim, que foi utilizada.